Nessa aula, vamos falar sobre tipos textuais. Para a gente começar a entender esse assunto, vamos começar pela leitura daquele texto que foi criado para essa demonstração. O texto se chama Fato da Hora. Em altas horas da noite, Bacurau foi ao boteco. Zé Reis o atendeu. Sem dinheiro, Bacurau queria cachaça, Zé Reis não deu. Bacurau, nervoso, puxou da faca, feriu Zé Reis, que não aguentou, cambaleou, caiu, gemeu, agonizou e morreu. Vejamos que nesse texto nós temos uma sequência de ações que acontecem de acordo, com o seu desenvolvimento. E esse fato acontece em algum lugar e tem alguns personagens envolvidos. E tem também o momento em que ele ocorre. Então vejamos, o fato ou acontecimento, nesse caso, seria o assassinato ou o homicídio. O tempo, em altas horas da noite, mesmo ele não estando determinado, em um texto narrativo, então essa sinalização é importante. O lugar ou o espaço é o boteco. A causa do acontecimento, ou o motivo, seria, por exemplo, o vício do Bacurau. E as consequências desse acontecimento, a morte de Zé Reis. E o narrador está aí em terceira pessoa, porque o narrador ele não faz parte da história. Os personagens são Bacurau e Zé Reis. Então, um texto narrativo, ele se caracteriza por enumerar uma sequência de ações que acontecem no tempo. E essas ações, então, tem personagens envolvidos, tem o momento que acontece, tem o lugar em que acontece, tem as causas, e tem também as suas consequências, ou seja, o resultado. E nada mais é do que o relato de um fato, enumerando uma sequência de ações. Então, um texto narrativo, que é o primeiro tipo textual que nós estamos vendo nessa aula, pode ser narração, texto narrativo, então ele se caracteriza principalmente por enumerar uma sequência de ações que acontecem de acordo com o seu desenvolvimento. A narração ela pode se dar em primeira ou terceira pessoa. Ela se dá em primeira pessoa quando o narrador ele é também personagem da história. E é em terceira pessoa quando ele simplesmente relata o fato em que ocorreu. Então é um texto que tem muito dinamismo, porque a classe de palavra principal na constituição dele são os verbos de ação, porque são esses verbos que indicam a movimentação dos personagens num determinado momento e num determinado lugar. O outro tipo textual que nós vamos ver é a descrição, ou texto descritivo. Vamos imaginar o seguinte: esse fato se passou e a polícia chegou para prender o criminoso. A polícia não conhece o criminoso, então chegou lá no local e perguntou, como que é mesmo esse Bacurau? Aí vamos imaginar que alguém dissesse o seguinte: Bacurau é um sujeito avantajado, de mais ou menos 1,80 m de altura, deve pesar em torno de 90 quilos. Calculo que ele tenha uma idade aproximada de 50 anos. A sua cor está mais para moreno café do que para marrom feito jambo. Segundo disseram por aqui, parece ser pai de 10 filhos. Ele tem uma cicatriz do lado direito do rosto, uma pinta escura do lado esquerdo, seus cabelos são escuros e os olhos castanhos. No momento do crime, tinha uma cara de mal, parecendo alguém que vivia momentos de total descontrole. Por fim, usava paletó preto, calça caque e gravata com listas azuis e brancas. Estava descalço de um dos pés, como quem tivesse perdido um dos sapatos no duelo com o morto. Então, o policial, os policiais não conhecem Bacurau. A partir dessa descrição, eles conseguem ter uma imagem para começar a procurar o criminoso. E também, qualquer profissional consegue pegar esse texto e transformar numa imagem. Aí consegue fazer o que nós chamamos de retrato falado. Então, a descrição, ou o texto descritivo, é o retrato que se faz através de palavras de um ser, de um objeto, ou de uma situação, de um procedimento.
Então veja que como é um texto que caracteriza alguma coisa, as palavras mais importantes desse texto são os substantivos e os adjetivos, diferente da narração, que a classe de palavra mais importante é o verbo. Então, enquanto a narração é um texto dinâmico, a descrição é um texto estático, né? Porque o objetivo é caracterizar, é fazer uma espécie de retrato falado de alguma coisa. Observação, né? Lendo esse texto, podemos chegar a um retrato do criminoso, isso que eu acabei de explicar. O registro das características nos dá a ideia clara da pessoa de Bacurau. A função da descrição é exatamente essa, representar algo perceptível, ser, coisa, paisagem, processo ou objeto para o leitor ou ouvinte. Enquanto a narração representa um fato, enumerando uma sequência de ações que se sucedem no tempo, a descrição evidencia as características principais daquilo que se descreve, possibilitando assim a construção por meio de palavras de um retrato o mais aproximado possível do ser ou do objeto. Nesse tipo de texto, né, os substantivos, locuções adjetivas, verbo de ligação ganham destaque devido ao processo de nominalização e caracterização. Então, não é difícil perceber a diferença entre descrição e narração. O primeiro tipo textual, que é chamado também de modalidade textual, né, é dinâmico e enumera uma sequência de ações. O segundo tipo, que é descrição, também chamado de modalidade, ele é estático e ele é a representação através de palavras de alguma coisa. Passamos agora para a dissertação. Vamos imaginar que esse Bacurau foi preso pela polícia e chegou o dia do seu julgamento final. Então, vamos entender um texto dissertativo partindo de um exemplo de um texto dissertativo argumentativo que supostamente o advogado de defesa do Bacurau possa ter realizado lá na hora do julgamento. Vamos imaginar que então a fala do advogado sendo a seguinte: senhoras e senhores, nesse momento, cumprimento a todos que fazem parte desse corpo de sentença, salientando que a missão de vossas senhorias tem um significado especial para o pobre cidadão que cabisbaixo se curva diante dos olhares atentos de todos que aqui se encontram. Senhoras e senhores, como pode um cidadão brasileiro ser condenado pela prática de um crime cometido num instante de total descontrole e de fragilidade humana? Foi um ato criminoso, desagradável, contudo sua gravidade nem pôde ser percebida pelo réu devido ao desequilíbrio emocional em que no momento se encontrava. Bacurau jamais teve problemas de convivência com as pessoas, embora sua visão da realidade se revelasse diferente da nossa, que egoisticamente julgamos-nos pessoas normais. Justamente pelo seu jeito diferente de ser, ele foi constantemente motivo de chacota por onde passou. Foi o tempo todo desrespeitado. A causa do crime desse pobre cidadão foi a cachaça. Esse mal que se acha arraigado no seio da sociedade, causando tanto mal às pessoas de bem. Mas é preciso lembrar que Bacurau não bebia. As pessoas ofereciam-lhe bebidas só para se divertirem com suas reações esquisitas e inesperadas. E foi assim que ele enveredou pelos caminhos do álcool. Antes, Bacurau era uma pessoa sã do ponto de vista mental. Levava uma vida normal, trabalhando e convivendo com as pessoas. Tanto é verdade que ele namorou com a intensidade de um amor puro, até se casar e ter filhos. Por sinal, muitos filhos, 10 no total. Com o tempo, Bacurau se tornou um bêbado, por influência de pessoas más que o levaram ao abismo em que se encontra hoje. Por essa razão, Bacurau não é criminoso. Ele é sim uma vítima de todas as maldades que lhe fizeram ao longo dos anos. Por isso, antes de condená-lo, é preciso entender que a culpa maior cabe às pessoas que o seduziram aos caminhos do vício. Então, cientes de que nenhuma condenação pesa contra esse pobre e sofrido cidadão, ouçam a voz da consciência, senhores jurados,
e julguem-no com o olhar de quem luta para que a justiça seja feita. Por tudo que passou esse pobre cidadão, ele precisa de um voto em favor de sua absolvição para refazer a sua vida, resgatando-lhe a imagem de um cidadão de bem. Vejamos que no primeiro parágrafo desse texto, o autor apresenta uma opinião sobre o assunto, contudo, sem desenvolvê-la. Essa é a principal característica, né, de um texto dissertativo. No segundo, terceiro e quarto parágrafos, ele desenvolve argumentos justificando sua opinião, tentando influenciar o raciocínio dos receptores para que, no final, eles aceitem como procedente ou coerente sua forma de pensar sobre o assunto. O objetivo do autor, nesse caso, é convencer o seu receptor. Depois de desenvolver os argumentos, o autor finaliza seu raciocínio afirmando que Bacurau não é culpado, e sim uma vítima das maldades humanas. Logo, antes de condená-lo, é preciso considerar as atitudes criminosas das pessoas que o levaram ao caminho do vício. Com esse arremate, o autor reforça o seu ponto de vista com o objetivo de inocentar o assassino. Reforça as ideias dos argumentos de que Bacurau era um homem normal, pai de família, que não tinha problema de relacionamento com as pessoas e que seu crime ocorreu devido às ações de pessoas más que contribuíram para o estado em que ele se encontrava no momento do homicídio. Assim, mesmo sem concordarmos com o ponto de vista do autor, somos convencidos a aceitá-lo, uma vez que o mesmo se alicerça em uma argumentação consistente. Então, o objetivo de uma dissertação argumentativa é convencer o receptor. É o caso desse exemplo aí, desse discurso hipotético, né, de um advogado de defesa do criminoso. Passamos agora para outro tipo textual, que é a injunção, também conhecida como prescrição. Essa modalidade tem a função de orientar, ensinar e disciplinar ações e comportamentos. Sua linguagem deve ser simples, já que o objetivo é exprimir a mensagem do modo mais claro possível. Alguns textos injuntivos podem instruir o destinatário de forma coercitiva, ou seja, obrigatória, levando-o ao cumprimento de algumas condições pré-estabelecidas. São os casos dos editais dos concursos, contratos e leis, cujas prescrições o receptor terá obrigatoriamente que atendê-las. Nos textos injuntivos prescritivos, os verbos, em sua maioria, aparecem no modo imperativo, ocasionalmente no infinitivo e no futuro do presente do indicativo. A principal característica desse tipo textual é indicar ordem, recomendação, conselho. Os exemplos mais comuns são receitas culinárias, bulas de remédio, normas disciplinares, proposições didáticas, regimentos, convenções, regras de jogos e regulamentos diversos. Então, texto injuntivo é aquele texto que tem essa função de orientar, de recomendar ou de prescrever alguma coisa para ser cumprida pelo receptor.